sociedade vem tentando normalizar o que pode não ser patológico, mas que sim tem relação com conflitos emocionais, com traumas, e a gente precisa entender isso um pouco melhor para poder não só observar melhor a sociedade, entender o que está acontecendo no mundo, mas também orientar melhor as pessoas que chegam até nós, seja conhecidos e até mesmo nossos pacientes. Então, fica aqui comigo que eu vou te ensinar hoje tudo sobre a parada da maturidade emocional. Antes da gente entender sobre isso, eu preciso te mostrar uma imagem para que você possa ter uma melhor noção sobre o que eu vou dizer. A gente tem aqui na tela uma imagem do nosso córtex temporal, que está relacionada a essa parada da maturidade emocional. Não consigo te explicar se eu não te mostrar essa imagem. Dentro desse córtex temporal, direito e esquerdo, nós temos vários relés cerebrais, ou seja, áreas no cérebro que correspondem à região, ao órgão que esse cérebro comanda. Se você notar, a gente tem aí o lado direito e o lado esquerdo, e Dr. Hammer, ele entendeu, né, dentro dos estudos da medicina germânica, que o lado direito correspondia ao lado de conflito masculino e o lado esquerdo, o lado de conflito feminino, porque ele entendeu ali que o lado direito masculino, ele gerava os comandos, né, para que houvesse a produção no testículo da testosterona. O mesmo, né, ocorre do lado esquerdo feminino, o estímulo da produção de estrogênio nas mulheres, nos ovários das mulheres. Então, o que isso tem a ver com o que eu quero te ensinar? Vamos lá, para você entender. O lado feminino, ele rege, do lobo temporal, ele rege músculos laríngeos, mucosa laríngea, as veias coronárias e o colo do útero, o reto e também o lado direito da bexiga, a pelvis renal, o lado direito da uretra e a ureter. O lado masculino, né, do lobo temporal, ele vai fazer a regência ali de músculos brônquicos, mucosa brônquica, artérias coronárias, ductos pancreáticos, a curvatura menor do estômago, ductos biliares e da vesícula biliar e também o lado esquerdo da bexiga, da pelvis renal, o lado esquerdo da uretra e também ureter. Quando a gente fala desses conflitos, né, relacionados a esses tecidos, esses órgãos do corpo humano, a gente fala principalmente de 4 conflitos. O conflito de medo-susto, ligado aos brônquios e à laringe. A gente fala de conflitos sexuais ligados às veias coronárias e ao útero, né, ao colo do útero e também às artérias coronárias. A gente fala de conflitos de identidade ligada à mucosa do reto e também aos ductos pancreáticos, a pequena curvatura do estômago, a vesícula biliar e os ductos biliares. E nós também falamos de conflitos de marcação territorial relacionada aí ao homem e à mulher, a bexiga, pelvis renal, uretra e ureter. Então são os principais conflitos que envolvem os lobos temporais. Quando a gente fala de lobos temporais, a gente precisa entender o seguinte, que existe o que a gente chama de alteração hormonal relacionada ao conflito. Ou seja, vamos dizer que eu sou uma mulher e o meu status hormonal, ou seja, estrogênio, esteja normal. Eu não uso, por exemplo, anticoncepcional, eu não estou na gestação, eu não estou fazendo, por exemplo, tratamento de quimioterapia, enfim, tá tudo normal os meus hormônios. Quando eu vivenciar um conflito, seja qual deles eu comentei aqui com vocês, automaticamente vai afetar essa área no cérebro e o meu nível de estrogênio vai reduzir. O que a gente chama de conflito relacionado à alteração hormonal relacionado a conflito. A mesma coisa ocorre do lado masculino. Vamos dizer que o homem esteja com status hormonal normal. Ele não faz uso de nenhum medicamento que faz reduzir testosterona, ele não tem necrose testicular, ele não tem nenhum distúrbio ali relacionado
a produção de testosterona. O que vai acontecer? Quando ele tiver um conflito, vamos dizer que seja um conflito de marcação territorial, ele vai também gerar uma alteração naquela região cerebral. É sempre correspondente órgão e cérebro. A gente vai ter uma alteração naquela região e automaticamente os níveis de testosterona desse homem vão cair, o que a gente chama de alteração hormonal relacionada a estresse, relacionada ao conflito específico. Até aí, bacana. Vocês entenderam. O que é interessante você saber é que dentro disso, desse lobo temporal, é onde temos a depressão ou a mania, ou mesmo a bipolaridade. Se houver uma questão envolvendo a mulher, ou seja, a mulher tá com status hormonal normal e afetou o lado esquerdo do cérebro, ela vai ter uma característica mais de mania, ou seja, ela vai apresentar um humor mais aumentado, por exemplo. Ela vai ter uma mania primária, que a gente chama. Se o conflito, né, se for um homem e ele tiver o status hormonal normal e ele tiver um conflito do lado direito do cérebro, dentro desses que eu comentei com vocês, ele vai ter a depressão primária, ou seja, cada lado corresponde ou à mania ou à depressão. E aí que vem a grande questão. Quando nós temos dois conflitos simultâneos, um do lado direito do lobo temporal e um do lado esquerdo do lobo temporal, nós vamos ter a bipolaridade e automaticamente a parada da maturidade emocional. Louise, que coisa interessante. Qual o objetivo dessa parada emocional? O que acontece? Essa parada emocional ela só pode acontecer até os 23 anos de idade. Vamos dizer que essa parada emocional ocorreu quando a pessoa tinha 10 anos de idade. Naquele instante, a parada emocional é um mecanismo de proteção do organismo. Por quê? Se eu me manter como uma criança, independente de quanto tempo eu tiver esse conflito, a chance de ataque sobre mim é menor. Vocês concordam comigo que é muito mais fácil você, uma pessoa maluca, sair matando adultos do que matar crianças, né? Porque é uma forma, basicamente, de proteção mesmo das espécies, tá? O que acontece? Quando nós temos, então, esses dois conflitos, um de cada lado do cérebro, há essa parada da maturidade. E essa parada da maturidade, ela vai se estabelecer até o momento que eu resolver um dos conflitos. Só que isso só pode ser resolvido até os 23 anos de idade. Se a pessoa não resolver até os 23 anos de idade, a maturidade emocional, ela para e não evolui mais. Vamos dizer que ela resolveu o conflito com 23 anos, 20 anos, desculpem. Com 20 anos, essa pessoa teve um conflito com 10 anos, ela teve a parada da maturidade e ela continuou a vida. Com 20 anos, ela resolveu o conflito. Naquele instante, ela pode recuperar todo esse tempo que ela teve de parada da maturação. E aí, quando chega aos 23 anos, ela chega com uma maturidade de 23 anos. Caso contrário, se ela chegar aos 23 anos e não resolver o problema e continuar a sua vida, essa parada da maturidade emocional, ela sempre vai existir. Ou seja, a pessoa pode ter 50 anos, uma idade intelectual relacionada aos 50 anos, ou seja, essa pessoa continua a vida naturalmente. Ela vai ficar adulta, ela vai ter um trabalho, ela vai trabalhar, ela pode até chegar a casar, ter filhos, mas enfim. A maturidade emocional vai ser de uma pessoa, uma criança de 10 anos. Ponto. E aí, a gente explica um monte de coisas aqui. A gente explica, por exemplo, essas mulheres que estão carregando bonecas, né, os tais bebês reborns, tratando-os como crianças, então levando, né, simulando levar ao hospital, levar esses bonecos, por exemplo, fazer festa de aniversário, levar para tomar sol. Gente, isso é vínculo emocional. Isso tem uma relação emocional. Não venha dizer que a pessoa está brincando de boneca com 30 anos de idade.
com 40 anos de idade. E até aparece, né, pessoas falando que já teve filhos, que é casada, e não importa. A idade intelectual dela vai ser de 50 anos, mas a maturidade emocional pode ser de 10, e é por isso que ela tem interesse por bonecas, por exemplo. Ela se comporta emocionalmente como uma criança. E isso a gente vai, por exemplo, também justificar aqueles adolescentes com comportamentos infantis, os homens que têm vínculo infantilizado com a mãe, aqueles homens que não conseguem, ou mulheres que não conseguem se estabelecer dentro de um relacionamento porque, né, se comportam como crianças. Isso é muito interessante porque a gente abre a nossa consciência. E mesmo que essa pessoa não tenha mais mania ou depressão, porque lembrem que eu falei para vocês, o resultado, o conflito já pode ter acabado. Mas a maturidade emocional vai continuar perdida se essa pessoa resolver esse conflito só depois dos 23 anos. Então, é aí que é a grande questão, né? A gente começar a entender que sim, nada é por acaso, que tudo que acontece tem um porquê. E quando a gente entende esse porquê, a gente julga menos, ao mesmo tempo a gente percebe o quanto o mundo está, infelizmente, indo por um caminho que não tem volta, se a população não despertar. Então fica o meu chamado para vocês, profissionais de saúde. Nós somos responsáveis, né, por levar conhecimento às pessoas, por não deixar isso acontecer mais no mundo. Para nós falarmos, termos voz sobre a verdade e não deixarmos mais as pessoas normalizarem o que não é normal, o que tem relação com traumas, com dores, mas as pessoas preferem fingir que nada existe, que nada está acontecendo. Quero que vocês saibam também que essa é uma das partes mais difíceis dos meus alunos entenderem, que é muito mais profundo, que requer o estudo de várias coisas simultâneas, porque depende do status hormonal do paciente, depende da lateralidade do paciente, depende de várias questões para poder determinar o conflito, que lado que esse conflito vai impactar o cérebro, enfim. A depressão, a mania e a bipolaridade, elas não caminham sozinhas, muitas vezes elas têm agressividade junto, elas têm, por exemplo, pensamentos suicidas, tudo isso tá aqui. Se eu fosse falar para vocês, a gente ficaria, por exemplo, horas aqui conversando, porque isso faz parte de curso, faz parte de pessoas que querem realmente se aprofundar para entender melhor o ser humano, tá certo? Mas eu espero que você tenha entendido o que eu quis trazer, que você possa olhar para a sociedade de uma forma diferente, que você possa olhar para os seus pacientes de uma forma diferente e sempre pensar o que existe por trás desse comportamento, o que existe por trás dessa personalidade. Nada é aleatório, tudo tem um porquê. Então, se você gostou, se você entendeu o que eu quis dizer aqui de forma simples, pode deixar seu comentário, pode perguntar o que você desejar, que eu vou ter o maior prazer em responder. E espero que em breve a gente se encontre de novo. Até mais!